Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor aqui. Amém. Você também que está aí na Graças sua a casa, Deus, assistindo essa glória a live. Deus. Por estar fazendo um minutinho de oração. Glória a Deus. Vai estar entrando na palavra, amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, te agradecemos por mais essa oportunidade, por mais esse dia. Estamos aqui, meu Pai, para falar do Teu amor, da grandeza da Tua presença, meu Pai, da importância, meu Pai, que tem o Senhor sobre as nossas vidas. Agradecemos, meu Pai, não somente pelo nosso hoje, mas por todos os nossos dias estarem em Tua mão. Abençoa essa pessoa que está assistindo, abençoa os irmãos que vão estar aqui, meu Pai, e que tudo seja feito, meu Pai, conforme o Teu querer, Tua vontade, é o que nós te pedimos, meu Pai, e te agradecemos em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Irmão, o Senhor colocou algo sobre o meu coração. Estava comentando com os irmãos aqui embaixo. Aleluia, Hoje, Jesus. e a gente fica feliz quando o Senhor ele está no controle de todas as coisas. O texto que ele ministrou no meu coração foi em Mateus 8. É um texto bastante conhecido, todos os irmãos conhecem. Oh, Jesus. Evangelho de Mateus, capítulo de número 8. Está lendo aqui, amém, irmãos? Amém. E descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou-o, dizendo: Quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. Disse-lhe então Jesus: Olha, não digas a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunha. Eu vou ler o versículo de número 3 de novo. Jesus, estendendo a mão, tocou, dizendo: Quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. Amém, irmãos? Amém. Irmãos, esse texto ele é bastante conhecido, conhecimento de bastante irmãos. Só que Deus ele tinha começado a falar comigo a respeito de muitas coisas que tem aqui nesse texto. O Senhor ele se dirige ao monte, a gente sabia que toda vez que ele se retirava, era justamente por um propósito maior. O Senhor ele sempre estava preparado. E o mais importante, a conexão que ele havia com o Pai dele. Ele não queria perder de jeito nenhum. Porque não tem como a gente ser direcionado na terra se a gente não fala com o nosso Pai que está no céu. Jesus, sendo filho, sabia dessa intimidade, a importância dele se retirar para ele estar sozinho ali no monte orando à parte. Ou seja, recebendo do Pai as instruções para ser feito aqui na terra. Jesus ele sabia muito bem a importância dele se retirar e os momentos certos dele novamente se inserir em certos lugares. A Bíblia diz que quando Jesus ele desce, como de costume, a multidão vai começar a seguir ele. E a gente sabe que a multidão serve muitas das vezes para atrapalhar aqueles que querem realmente alcançar o seu milagre. A multidão, ela querendo ou não, atrapalha, dificulta o acesso para certos tipos de pessoas. Mas não é esse caso aqui desse leproso. A Bíblia diz a respeito desse leproso. Jesus ele chega, a multidão também acompanha. Só que não tem somente a multidão em Jesus ali. Também tem esse leproso. A Bíblia diz a respeito da lepra. Uma doença de pele, uma doença que a pessoa que tinha ela deveria ficar afastada de todas as pessoas por conta do toque. Por conta de chegar perto, as pessoas já tinham medo dele, querendo ou não, ele deveria ficar afastado das outras pessoas, da sociedade, ele deveria ficar em lugares isolados. Só que o que me chama a atenção é que a lepra que ele carregava fez dele tomar uma atitude que para mim foi a melhor atitude que ele teve. Foi dele olhar para a situação em que ele estava vivendo e de entender a forma que eu vivo aqui, eu não quero, eu não me conformo mais. Ou eu fico parado e deixo a lepra me matar, ou eu sei quem é aquele que está passando, eu vou chegar, eu vou me prostrar diante dele. Primeiramente eu vou adorar. E se ele quiser, ele pode mudar a minha vida. Aleluia, meu Deus. Esse leproso ele fez. Ele se dirige até Jesus ali. O que me chama a atenção é que quando o leproso se posiciona para falar com Jesus, ele já se prostra e ele adora. E ele vai falar: Senhor, se quiseres, André, pode me curar. E o que me chama a atenção é que muitas das vezes a gente não recebe a nossa bênção porque a gente já chega pedindo. Ao invés da gente se prostrar e adorar, a gente já abre a boca para a gente pedir. E muitas das vezes você que está vendo essa live, a gente entra para dentro da igreja, a gente acha que o Senhor ele é obrigado a fazer algo por mim. Não. Aquilo que ele já fez foi na cruz do Calvário, garantia minha e a sua salvação. Para que a gente hoje entendesse que o que ele prometeu foi: no mundo vocês vão ter aflição,
Não. Vai passar por um momento de dificuldade? Vai. Mas em nenhum momento você vai estar sozinho. E foi isso que esse leproso fez. Ele entendeu. Não, pera. O negócio não está no jeito que eu estou aqui agora. Mas do jeito que eu posso ficar. Se eu ficar aqui, eu posso morrer. Mas se eu me dirigir até ele também, eu corro o risco de também ser apedrejado. Se eles me pegar, eles vão tentar me manter distante dele. Mas eu vou enfrentar essas barreiras, eu vou vencer isso, eu vou vencer também o ponto de interrogação que eu carrego dentro de mim. Porque muitas das vezes a gente não chega no nosso milagre porque a gente se acha indigno. E aqui a Bíblia está deixando bem claro que o leproso ali com essa doença de pele, aos olhos da humanidade deveria ficar distante de Jesus e distante de toda a sociedade. Só que o que me chama a atenção é que enquanto o leproso está de pé do lado das outras pessoas, eles querem se manter ele para longe, distante. Mas só que quando o leproso se posiciona, ao invés de ficar de pé, ele se ajoelha diante de Jesus, aí é que o milagre acontece. Você vê que você se posicionar diante das pessoas erradas, sua vida não muda. Quantas vezes esse leproso teve a oportunidade de receber algo de alguém, mas de longe, não ter um contato direto com a pessoa, um abraço ele não tinha, um aperto de mão ele não tinha, era só olhar de julgamento e dedo apontado. Não, você com a sua lepra, essa debilidade sua, essa dificuldade, você para estar do meu lado, você não presta, você só é daqui para lá, não importa. Você comigo para andar comigo não presta. Agora ele vê Jesus no lugar, ele olha e fala, do jeito que eu estou, eu sei que eu posso ter uma mudança. Do jeito que eu estou, eu não quero ficar. Eu quero receber aquilo que ele tem para me entregar. Porque a multidão andava com Jesus, sim, era muita gente. Mas você percebia que no texto de Marcos diz muito bem que a virtude do Senhor estava com ele para curar. Porque muitas pessoas que andam até mesmo hoje em dia com Jesus não tem a sua cura, não recebe tanto aquilo que busca. Vai ver, está na forma que a gente está se dirigindo até ele. A gente chega para ele só para pedir. Não, eu quero receber, eu quero receber, eu quero receber. Mas o que eu e você tem entregado para ele? O leproso falou, não, eu não tenho é nada, porque dinheiro que eu toco fica impuro, a roupa que eu visto está impura. Mas e agora? O que é que eu tenho, Senhor? Eu só tenho a minha adoração, é isso que eu vou entregar para ti. E agora? O que é que eu faço? Não, chego de pé, não, me prostro diante dele. E outra, pergunto, Senhor, se quiseres, o Senhor pode me limpar. Aleluia. Jesus vê aquela situação ali, reconhece o íntimo. O Senhor, Ele é o único que Ele esquadrinha o nosso coração antes mesmo da gente abrir a boca para pedir. Quantos estavam ali do lado de Jesus, empurrando ele para cima e para baixo? Não, eu preciso estar perto dele, eu quero ver o que ele faz, um ponto de interrogação dentro do seu coração. Mas diante de Jesus, aquele sinal não mudava. Eles ainda continuavam com essas dúvidas dentro de si. Agora o leproso chega, se prostra, adora. O Senhor até então não responde ele, não fala nada. O Senhor vai lá e toca nele. Aquilo que muitas pessoas não tiveram coragem de fazer, o Senhor foi lá e fez. E quantas das vezes o Senhor vai colocar leprosos na minha e na sua vida? E Ele está falando, eu não quero que você haja somente com palavras. Eu também quero atitudes. Eu não quero que você haja somente no falar. Eu quero que você também comece a colocar a mão naquilo que eu estou entregando sobre a sua vida. Porque quantas pessoas leprosas tem à nossa volta? A lepra naquele tempo ali era como se fosse um pecado. Quantas pessoas que estão aí à nossa volta? Quantas pessoas se dirigem até nós falando da sua fragilidade? Olha, eu estou passando por uma situação difícil, irmão. Eu estou no vício, eu estou nisso, eu estou naquilo. E muitas das vezes a gente olha e fala, não, peraí. O irmão está desse jeito é porque ele quer. Não, não é isso, irmão. É uma lepra que se a gente não fazer com que ele abra os olhos dele e ele se prostre diante de Jesus para que ele venha entender o poder que a presença do Senhor tem, a palavra dele tem, a vida dele não vai mudar. E hoje eu e você fizemos a mesma atitude que esse leproso fez. Quando a gente estava no mundo, usando droga, na prostituição, mentindo, fazendo tudo aquilo que o Senhor olhava para nós e falava, não, que isso? Tanta coisa boa para fazer na sua vida, você tem escolhido isso. Por quê, Leandro? Acorda, eu estou aqui, eu quero mudar a sua vida. Mas o Senhor, Ele age no momento certo. Mas em que momento Ele vai agir? Quando eu e você olhar para um lado e olhar para o outro e entender que além dele você não tem ninguém. Que é só dele que você precisa. Em meio a tanta aquela multidão, o leproso olhou e falou, não, eu não preciso da pessoa que está do meu lado direito, eu não preciso da pessoa que está do meu lado esquerdo, eu não quero saber de nada. Não quero entender aquilo que está acontecendo aqui, não. A multidão deixa a multidão para lá, porque eu sei aquilo que eu
preciso. Entenda que você é aquele que sente a sua dor, só você sabe aquilo que você passa. Uma coisa é eu te julgar por aquilo que você está vivendo, e outra coisa é eu fazer por onde, você entender que existe um Deus vivo nessa terra que pode mudar o cenário dentro da sua casa e transformar a sua vida. Eu creio, meu Deus, no nome de Jesus. O Senhor coloca a mão sobre aquele leproso, e a educação de Jesus é o que me chama muita atenção. Ele responde da maneira que ele perguntou: Senhor, se quiser, o Senhor pode me curar. E o Senhor responde ele: quero, seja limpo. E o que me chama a atenção é que a Bíblia diz que quando Jesus pronuncia as palavras, logo aquele homem ficou purificado daquela lepra. Jesus coloca a mão primeiro, mostra para o povo. Aquilo que ele carregava passou para aquele homem. O poder que estava sobre ele limpou aquele homem. E Jesus estava mostrando, não é somente por palavras, sim também no tocar, é sim na atitude, é sim no estender a mão e falar: eu sei que está difícil, mas Deus vai mudar o cenário da sua casa. Eu sei que está difícil para você, mas o Senhor, Ele é o único capaz de estender a mão, tocar em você. Quando todo mundo olha para você e fala: vira as costas e sai fora, essa lepra pode pegar em mim. Não. A impureza daquele homem não tornou Jesus impuro, pelo contrário. A impureza dele chegou em Jesus, e a Bíblia diz muito bem que a gente tem que se apresentar para Jesus, para a gente expressar, lançar sobre ele o quê? Aquilo que Isaías disse: lançar sobre ele todas as nossas enfermidades, todas as nossas dores, tudo aquilo, igreja. E a gente está olhando e está falando: não, mas espera aí, não vou não. Eu tenho isso, eu tenho que melhorar nisso, eu tenho que melhorar aquilo. E não, enquanto o Senhor disse em Mateus 11:28, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Glória a Deus. E eu vos aliviarei. Agora me fala o cansaço que esse homem não estava. Carregando o jugo da opinião dos outros, o apontamento, uma visão de um futuro limitado. Até aqui você vai, passou daqui para lá você não pode. Ou então a esperança de uma vida melhor. E foi isso que Jesus veio fazer conosco. Esperança de uma vida diferenciada. Talvez você que está assistindo hoje aí essa live tem passado por momentos de dificuldade, tem passado de um momento que você tem uma lepra dentro de você e você está falando: como que eu me liberto disso? O segredo está aqui, igreja. Se prostre e adore, que o milagre quem vai fazer é o Senhor na sua vida. Aleluia. Na sua casa. A transformação que você tanto precisa está na presença de Jesus, igreja. Está em você olhar e falar: não, eu não tenho nada além da minha adoração, Senhor. E se para o Senhor isso bastar, recebe, Pai. Porque isso é o que eu tenho para te oferecer. Esse leproso não tinha dinheiro para oferecer. Esse leproso não tinha nada para oferecer. E ele entendeu isso. Quantas das vezes as pessoas olhavam para ele e falavam: esse daí acabou, pronto, para ele já era. E o Senhor, Ele é especialista aí, igreja, em pôr uma vírgula onde tem um monte de gente colocando um ponto final. Hoje não era muito bem para eu também estar aqui. Quantas das vezes a gente estava leproso lá fora e a gente achava: não vou para a igreja não, porque primeiro eu preciso parar de beber. Depois eu preciso parar de usar droga. Depois eu preciso resolver tantas coisas na minha vida. E a gente não está entendendo que isso daí só tem manchado cada vez mais. Muitas das vezes não a sua pele do lado de fora, mas o seu interior está se corroendo e você não está sabendo lidar com nada disso que você está vivendo. Você tenta buscar ajuda, mas você olha para o lado de fora e fala: não, preciso manter a minha postura de firme, enquanto por dentro a lepra está te corroendo. E a Bíblia diz a respeito disso quando a gente vê Naamã. Ele era um homem valoroso, um capitão general de exército. Por fora, um homem forte, valente. Mas e dentro da sua casa? Que a sua família sabia da sua lepra, sabia da sua fragilidade. Mas assim como Naamã também teve essa situação, a gente já deixa bem claro que lepra não escolhe grau, não escolhe patamar, não escolhe a posição que você esteja. Tanto você que tem dinheiro, quanto as pessoas que não têm dinheiro pode ter. E o que é isso? Uma dificuldade que, se a gente não tratar dela o mais rápido possível, ela pode acabar tomando conta do nosso corpo por inteiro e afastando a gente das pessoas que a gente mais ama. E o principal, da presença de Deus, que a gente vai olhar e vai falar: não sou digno de pisar o meu pé dentro da casa do Senhor. Eu não sou digno de andar com fulano, de andar com ciclano por conta daquilo que eu carrego. Não. Eu sou impuro, sim, mas ande com pessoas que têm a noção que você sim sabe que você é impuro. Mas você faça igual esse leproso, que você vai entender que a sua lepra, ela pode sim desaparecer. Você pode ser limpo. O segredo tá, você foi limpo hoje, mas e amanhã? Continua sendo limpo.
Mas hoje Jesus não está mais aqui presente no seu corpo físico. Sim, mas você pode sentir a presença dele dentro da sua casa e aqui neste lugar. Você sabe que quanto mais você se ajoelha para se prostrar e adorar, é a forma que você tem para se limpar. A gente acha, muitas pessoas que estão aí fora acham, não, hoje o fulano está dentro da igreja, ele é perfeito. Não, não é. Ele sabe que a lepra dele, para continuar ela esquecida e sanada, ele sabe para quem tem que se dirigir, ele sabe para quem tem que pedir para limpar ele. O segredo, irmão, não é você falar, não, eu não tenho um pecado, sim, é você falar assim, eu sou pecador e eu não mereço nada da vida que eu estou vivendo hoje. Mas você sempre lembrar que aquele que estendeu a mão e tocou em você quando todo mundo virou as costas, ele é o mesmo Deus que pode mudar o cenário dentro da sua casa, na sua família, no meio da sua parentela. Ele está falando não somente hoje, o segredo de tudo está como você está lidando com isso. Para quem você está entregando. Quantas pessoas podem virar as costas para você e você continuar do jeito que você está? Mas Jesus, ele mostra, vai em direção às pessoas que são cheias do Espírito Santo. Porque eu tenho certeza que nenhuma maneira você vai voltar da forma que você chegou. Se direcione para as pessoas que acreditam naquilo que está escrito. Porque é muito fácil eu falar para o irmão, não, Deus pode mudar a sua lepra. E eu virar as costas e ir embora. Mas e depois Jesus falar para mim, ei, cadê a mão estendida que eu falei que era para você ter estendido e você não fez? Cadê as palavras que você precisava ter entregado e você não entregou? A mão estendida é para estender, igreja. E muitas das vezes a gente só quer, opa, não, tudo bem, tranquilo, tá aqui, acabou, já era. Finalizei, a minha obra é essa. Não, e o Senhor está falando, é para dar a mão e abraçar. Fazer aquilo que muitos não estão tendo mais coragem de fazer. Igreja, essa mensagem foi a que Deus colocou no meu coração, porque não importa a enfermidade. O que importa é a forma que a gente está se dirigindo, para quem a gente está lançando as nossas enfermidades. Muitas das vezes você está contando o seu problema para o seu vizinho da direita, para o seu vizinho da esquerda. Aleluia, está falando para todo mundo, mas não tem mudado o cenário da sua casa. Deus é grande, meu Pai. A Bíblia diz que a fé sem obra ela é morta. É grande. Não adianta a gente falar que acredita em Jesus se a gente não tem coragem de se dirigir até Ele para se prostrar diante dele e adorar. Esse leproso entendeu, a oportunidade que eu tenho é essa, e é agora. Não é depois, não é amanhã, não é semana que vem. Porque se ele olhasse aquela situação e falasse, é Jesus que está passando ali, eu não vou me dirigir até ele, porque eu estou leproso. Vai que a minha lepra passa de mim para ele. O que as pessoas que estão em volta vão achar? Mas ele sabia muito bem que o tempo a gente sabe que é de Deus, mas quem precisa enxergar a oportunidade nesse tempo de Deus é eu e você. E a oportunidade que está sendo dada para a tua vida pode ser hoje. A gente não pode tardar isso. Então, não importa a enfermidade que você esteja passando, a dificuldade dentro da sua casa, na sua empresa, na sua família, sempre tem alguém para te ajudar. E esse alguém está do seu lado aí agora. O nome dele é Jesus Cristo, que deu a vida na cruz. Eu creio, meu Deus, para enviar o teu Espírito Santo, o Consolador, para te consolar. Não deixa que essa lepra deteriora você por dentro, acabe com você por dentro. Entregue tudo para ele. Fala, Senhor, olha, está aqui. Isso é o que eu tenho. Não tenho ouro, não tenho prata. Mas o que eu tenho é meu coração para te entregar e a minha adoração. Recebe essa palavra dentro da sua casa. Os irmãos também que estão aqui, sempre entenda algo. Quando você procurar alguém do seu lado direito, do seu lado esquerdo, e você não achar, dobre o seu joelho, se prostre e adore ele, que ele vai responder aquilo que você tanto necessita. Amém? Amém. Graças a Deus, né? Que bênção, né? Nós queríamos agradecer a todos, vamos fazer a oração, mas nós vamos orar aqui pelos irmãos que estão nos assistindo. Nós temos a Dona Elizabeth, está sempre conosco, a Geisa, a Genalda, né, ali de Itaquá, o Renato de Pindamonhangaba, nós temos o pessoal ali, o Joab, o pessoal de Alagoas, nós temos ali a Marinalva, o pessoal da Bahia, né? Nós temos aqui a Thelma, a Dona Sueli Oliveira. Vamos orar pela sua vida, Dona Sueli. Creia em nome de Jesus nessa palavra. O Bispo Marconi está assistindo a gente. Inclusive, quero falar para vocês que nós temos o nosso canal no YouTube, Pregações Jeová Rafá, pregações com P maiúsculo e Rafá com H no final. Coloca lá no link lá e você vai ouvir as pregações aqui da empresa. Nós temos também aqui a Dona Joseneide, que pediu oração pela família, o Lúcio Maurício,
né? Tá nos assistindo aqui da empresa mesmo, tá lá no descanso, mas tá nos assistindo. Pedir oração pelo pai, pela mãe, por toda a família. E nós temos aqui o Luciano Bastos. Ô Luciano, Deus abençoe a sua vida. Ele colocou aqui, ó, a paz do Senhor a todos os irmãos e as irmãs. Que Deus abençoe a tarde de vocês. Estou assistindo vocês aqui da Dark, em São Miguel, Zona Leste. Que Deus abençoe, Luciano. Vamos estar orando pela sua vida e por toda a sua família. E você que está nos assistindo, né, e você está passando por um problema de enfermidade, está aí a oportunidade. Vamos fazer a oração e eu creio que Deus ele vai se manifestar através do seu poder. Que Deus abençoe. Amém. Senhor meu Deus, meu Pai, estamos aqui para te agradecer por mais esse dia, por mais essa oportunidade. Abençoe, meu Pai, visita cada irmão, meu Pai, que colocou o seu nome aí, meu Pai, nessa live de oração. Que o Senhor possa, meu Pai, curar, transformar, meu Pai, trazer vida para aquele ambiente a qual muitos olham e acham, meu Pai, que vai ser morto. Não, meu Pai, o Senhor é um Deus que transforma, o Senhor é um Deus, meu Pai, que enxerga a vida, onde todos não enxergam mais nada. Pai amado, Pai querido, que o Senhor vai restaurar a casa, a família, a vida de cada irmão, meu Pai, apresentando também esse caderno de oração, meu Pai, apresentamos essa empresa e cada funcionário que possa receber do Senhor, meu Pai, o abraço, meu Pai, o consolo do Teu Espírito Santo, porque nós sabemos, meu Pai, que o Senhor é um Deus verdadeiro e fiel, e é o que nós te pedimos, meu Pai, e te agradecemos, em nome de Jesus, Pai. Meu Amém. Deus. E graças a Deus, meu Deus. Glória a Deus, que Deus abençoe a todos. Garoto.